Vamos falar sobre saúde. O carnaval acende um alerta para doenças sexualmente transmissíveis. A preocupação deve existir no ano todo, mas nesse período festivo, as campanhas de prevenção são intensificadas. O último balanço da Secretaria de Saúde revelou que aqui na capital, cerca de 12 mil pessoas fazem tratamento contra o HIV. E para combater o aumento desses casos, foi inaugurado neste mês o ambulatório de prevenção à doença. O local fica no Hospital Universitário de Brasília. O espaço no Hospital Universitário de Brasília, inaugurado este ano, tem como público-alvo as pessoas com maior vulnerabilidade de contrair o vírus da AIDS. Estamos preocupados, com as estatísticas, com o aumento do número de casos novos, principalmente nos jovens de 15 a 25 anos. O ambulatório de prevenção do HIV é a segunda unidade de saúde do DF a ofertar o novo método de prevenção, chamado profilaxia pré-exposição. O nosso serviço é porta aberta para todo mundo que deseja se prevenir. A gente oferece as informações. O medicamento em si, que é a profilaxia pré-exposição, ele só é indicado para pessoas que têm maior risco de adquirir o HIV, e o que é definido de acordo com as diretrizes do Ministério da Saúde. Quem procura o serviço recebe também orientações sobre sexualidade, situações que aumentam a vulnerabilidade, como o uso de álcool e drogas, e a prevenção de infecções sexualmente transmissíveis. A estudante de engenharia elétrica, Blenda, descobriu a doença em 2017 e hoje sabe que um espaço como esse teria feito a diferença há 2 anos. Além dele levar informação, ele faz um acolhimento, que é o que as pessoas nesse momento mais precisam, pessoas bem instruídas, bem informadas e preparadas para receber esses novos soropositivos. Abordar esse tema com os mais jovens é um desafio, mas a conscientização é importante para manter a queda das contaminações por AIDS no país, que passaram de 21 a cada 100 mil habitantes em 2012 para 18 em 2017, segundo dados recentes do Ministério da Saúde. Nós temos aí o carnaval, onde a gente assiste um pico da infecção do HIV. Sempre há um aumento do número de infectados. Então, é bom lembrar que a camisinha ainda é o mais seguro dos métodos de prevenção. E com o carnaval chegando, toda a prevenção é necessária. Será que a população está consciente disso? Muito importante para todo mundo, Porque, principalmente no carnaval, mas não só no carnaval, as pessoas têm que lembrar que tem que usar preservativo, porque as doenças são terríveis, A gente tem sempre que se prevenir. É imprescindível o uso da camisinha, se prevenir mesmo, Porque esse é o pior que pode acontecer, Então não dá para brincar com isso não. Com isso a gente não brinca, com o restante a gente brinca. É isso mesmo, Zila, é só se divertir com segurança. Independente de todas as formas de prevenção que se tem hoje, a mais segura com certeza é o preservativo. Ninguém quer ficar dependente de uma medicação para a vida inteira, então se eu pudesse voltar no tempo, voltaria. Não dá para brincar mesmo. A gente vai conversar sobre este assunto com o Sérgio Amaral, está com a gente por aqui. Muito boa tarde, Sérgio. Boa tarde, Agora, Sérgio, a gente Rodrigo. falando com a galera mais jovem, tem muita gente que acha que AIDS passou, que não mata, mas mata sim. Tem que conscientizar, hein? Mata sim, é um perigo e o que é preciso é exatamente isso, É a conscientização. O Brasil é referência no mundo quando se fala na prevenção da AIDS. Só que isso vale principalmente para a minha geração. Os mais novos que já pegaram o efeito dos antirretrovirais, que já pegaram a AIDS matando menos, mas continua matando, esses mais novos muitas vezes deixam a coisa para lá, não são tão preparados. E aí, o que acontece? Nós, pais, cabe a nós, pais, conversar com as filhas, conversar com os filhos para que eles se preparem. Nós temos que parar de frescura e falar com todas as letras o que é que eles têm que fazer. Usar camisinha sempre, tem que ter camisinha no porta-luvas do carro, tem que ter camisinha na carteira, na bolsa, na mochila na hora de ir para a escola. E aí o pessoal fala, mas precisa ser tanto assim? Precisa sim, vamos parar de frescura e vamos falar, precisa de estar preparado 25 horas por dia. Eu vou sair para a lanchonete só para tomar um suco. Tem que estar preparado. Chega ali, encontra o parceiro, encontra a parceira, um beijinho aqui, um amasso ali. E aí o que acontece? Vou falar de novo, sem frescura. Tesão é a coisa mais irracional que existe. E aí, se não estiver preparado,
está correndo risco. E não dá para baixar a guarda, hein? Olha, vamos falar de solidariedade, do Armário Solidário, projeto de uma organização não governamental que fica em uma passagem subterrânea da EPTG. E está dando tão certo que tem deixado as prateleiras cheias de, justamente, solidariedade. São roupas, sapatos e outros objetos que ficam à disposição de quem precisa. O medo de quem precisa atravessar essa passagem subterrânea da EPTG é constante. É perigosa. Qualquer hora do dia, de manhã, tarde, à noite, ela é perigosa. Para não correr o risco, esta aposentada só anda pelo local acompanhada. A gente sai sempre junto, a gente liga, vamos. Aí a gente procura sempre acompanhar alguém que está descendo para ir juntos, né? Policiamento até tem, mas há quem diga que os policiais não ficam em pontos estratégicos. Os policiais ficam aqui em cima e os ladrões ficam aqui embaixo. Mas, recentemente, a área foi tomada de boa ação e foi a solidariedade que ligou uma ponta a outra. O projeto Guarda-Roupa pousou no local despertando sentimentos bem diferentes do medo constante. Passo aqui todo dia, eu acho uma ideia bem legal. Até porque eles colocam sapatos, colocam roupas, livros. Então é bem legal isso. Às vezes não tinha isso aí, muita gente passava falta, né? Então agora é uma coisa muito boa. E tomara que continue. O móvel está na região há cerca de um mês e tem feito sucesso. Ele fica no túnel que liga o Guará ao setor habitacional Lúcio Costa. Quem precisa de roupa pode pegar sem problema algum. A ideia do projeto é bem simples. Quem não tem, leva. E quem tem... Coloca aqui que tem muita gente que aproveita. Vamos falar aqui de mais notícia boa, porque após 3 anos seguidos de demissões, a economia brasileira voltou a gerar empregos com carteira assinada em 2018, quando foram abertas mais de 529 mil vagas formais. Tem detalhes chegando ao vivo com a Renata Dourado, já está com a gente por aqui. Boa tarde, Renata. Agora tem muita gente ainda atrás de emprego, né? Tem, Rodrigo. Muita gente. Ainda tem muito que melhorar no nosso país. Boa tarde para você, para o Sérgio Amaral. Uma excelente tarde para todos que estão aí nos acompanhando. Então, esses dados são do CAGED, que é um cadastro nacional que avalia o número de pessoas empregadas e desempregadas. Então, na avaliação aí que foi feita no ano de 2018, eles avaliam também as contratações e as demissões. Então, no ano de 2018 foram geradas mais de 529 mil vagas. Isso realmente é um dado bastante positivo, porque desde 2014, que nessa avaliação anual, o Brasil não apresentava criações de vagas. Ou seja, o número de pessoas demitidas sempre vinha sendo maior do que o número de pessoas contratadas. Apenas no mês de dezembro, isso avaliando o ano de 2018, que esse resultado não foi positivo. Mas no mês de dezembro, isso realmente já é esperado. Então, o Brasil fechou 2018 com 38 milhões de vagas, 38 milhões de pessoas que estão no mercado formal. O salário médio dessas pessoas é de R$ 1.531. O setor de serviços foi o setor que mais abriu vagas, seguido do setor de agropecuária. E esse aumento de vagas também foi registrado nas 5 regiões do país. A gente lembra aqui que o presidente Jair Bolsonaro já disse algumas vezes que pretende fazer alterações na legislação trabalhista. A gente lembra que houve uma reforma trabalhista recentemente, polêmica até, mas ele disse que deve fazer mais alterações no sentido de facilitar a vida dos empresários, dos empreendedores e também para fazer com que as pessoas que estão no mercado informal, vendedores ambulantes, venham para o mercado formal. Ele já disse que deve desburocratizar e mudar essa lei nesse sentido. Então, essa deve ser uma das mudanças aí no governo Bolsonaro, sem contar, claro, a reforma previdenciária, que essa sim é prioridade. Rodrigo. Obrigado, Renata. Agora, Sérgio Amaral, a gente vê essa briga danada, governo, oposição, esquerda, direita, o Congresso vai começar. Agora, uma coisa tem que ter consenso, né? A gente precisa de mais emprego no Brasil. Exatamente. Agora, é o que a gente sempre fala aqui, né, Rodrigo? Para gerar emprego, é pegar uma varinha, fazer plim, a varinha faz a mágica? Não. Tem que botar a economia para funcionar, tem que girar dinheiro, tem que gerar oportunidades. As empresas têm que produzir, têm que vender, as famílias têm que comprar e é só isso que gera emprego. É claro que nos últimos 2 anos a situação começou a melhorar. A gente saiu de uma recessão gravíssima, uma das maiores recessões da história do país e com medidas pontuais o governo foi ajudando, foi fazendo a parte dele, mudou, por exemplo, a questão flexibilizou a legislação trabalhista, facilitou a contratação de pessoas. O governo começou a fazer a parte dele ao fazer a medida provisória, a PEC dos gastos, né, que limitou o aumento de gastos públicos. Isso é muito importante, mas tem que fazer mais, tem que fazer uma reforma
da Previdência para diminuir os gastos, tem que fazer uma reforma tributária para melhorar o ambiente de negócios. O brasileiro paga muito e o governo gasta mal. O brasileiro tem que ter mais gente pagando menos e o governo gastando melhor. Tudo isso aí é o que a gente espera que o governo faça para apoiar o que interessa, que é apoiar a produção, apoiar a geração de negócio. O Estado, ele é um gigante que fica pressionando o setor privado e prejudica a economia, prejudica a geração de emprego. É isso, tem que mudar, é isso que a gente espera que aconteça. E a gente torce por mais empregos, né? Ora, você se lembra do médico que foi preso acusado de deformar o rosto de pacientes em Goiás e aqui no DF? Pois é, foi solto. Wesley Murakami estava preso temporariamente desde dezembro do ano passado para evitar que ele pudesse destruir provas ou intimidar os envolvidos. Murakami teve o registro cassado pelo Conselho Regional de Medicina do DF e não pode mais exercer a profissão. Em caso de descumprimento da decisão, ele poderá ser preso novamente. Em Goiás, 13 pessoas já prestaram depoimento e agora a polícia aguarda os laudos do IML sobre a gravidade das lesões. O médico se tornou alvo de processo ético depois que mais de 30 pacientes aqui em Goiás denunciaram procedimentos cirúrgicos mal feitos. E olha, no Riacho Fundo, um ciclista foi atropelado por um motorista que vinha na contramão. E o pior, ele estava bêbado. O atropelamento foi na rua da QN 31 do Riacho Fundo 2, na tarde dessa segunda-feira. Uma câmera de segurança flagrou o momento em que um jovem na bicicleta é atingido em cheio pelo carro que trafegava pela contramão. O ciclista foi levado para o hospital com ferimentos na cabeça e em outras partes do corpo. O acidente foi flagrado por uma equipe de fiscalização do Detran. Os agentes fizeram um teste do bafômetro que mostrou uma concentração 4 vezes superior ao permitido por lei. O homem foi levado para a delegacia do Recanto das Emas e vai responder pelo crime de dirigir sob efeito de álcool. A pena é de 6 meses a 3 anos de reclusão. A fiança foi estipulada no valor de R$20 mil. Ele ainda terá de pagar multa de R$ 2.934 e vai responder a um processo administrativo, podendo perder o direito de dirigir. Agora a gente vai falar sobre o tempo. A previsão é que esse calorão continue até o fim de semana, com temperaturas passando dos 30 graus. E mesmo que chova no fim de semana, essa situação deve durar até o fim de janeiro. Por isso, é bom manter a hidratação em dia. O calor em Brasília está tão forte que tem assustado até quem gosta de pegar um sol. Com a umidade baixa e as altas temperaturas, todo cuidado é pouco. Desidratação, né? Tem que estar sempre com uma garrafinha d'água, senão não dá certo. Além de representar um risco para a saúde, praticar exercícios físicos nas horas mais quentes torna as atividades mais complicadas. O calor de Brasília é um calor que é mais seco, então assim, a gente precisa estar constantemente em hidratação. Tentei vir agora malhar um pouco com meu irmão, tô desistindo, tô indo para casa, tentando voltar um pouco mais tarde, ainda mais com esse horário de verão, né? Dá não, dei uma volta e já não tô aguentando mais. E é bom o brasiliense ir se acostumando. A chuva deve chegar, mas mesmo assim o calor continua. A previsão para essa semana ainda é de muito calor e essa chuva poderá sim começar a acontecer a partir de sexta-feira. Acreditamos que com os dados que nós temos, fim de semana poderá ser chuvoso. Só que não é uma chuva que vai perdurar por muito tempo, ela pode durar no máximo até segunda-feira e depois o sol volta a brilhar de novo. E aí, acreditamos que também até o final do mês não deverá voltar a chover de novo. Se vier chover, é aquela chuva bem pontual, que chove de um lado e não chove do outro. E atenção, termina hoje o prazo para tentar a vaga remanescente das escolas públicas do DF. A inscrição pode ser feita até às 11h59 desta noite e a Secretaria de Educação descarta prorrogar o prazo de atendimento. Todo o processo será feito online e as vagas são destinadas a crianças ou adolescentes que ainda não estão matriculados e que perderam o prazo do período de renovação. Depois da escola e da escolha da vaga no site ce.df.gov.br, se.df.gov.br, os pais ou responsáveis podem ver o resultado no dia 30 deste mês. E a seguir, os perigos de usar cerol na linha de pipa. Não saia daí.